pelas instruções que recebemos, praticamos aqui, deveremos praticar uma espécie de democracia direta, a própria mesa escolhe quem preside. Eu, por voto generoso, unânime, afetuoso dos colegas, fui escolhido. Deve ser alguma coisa ligada aos privilégios legados pelo Estatuto do Idoso, a pessoas da minha faixa. Vocês verão daqui a pouco que não é este o critério, porque sabedoria aqui não será externada certamente por mim, será externada por Glória Bonelli, Tereza Sadek e Caio Fará. Só as pessoas à sua direita. Tá bom. Vamos começar na hora prevista e a professora Glória Bonelli, né, será a primeira a usar a palavra. Depois, para fazer uma espécie de alternância, eu não sei se diz mais gênero ou sexo, Caio falará, depois a professora Tereza e para concluir, eu concluirei. Então, em primeiro lugar, tem a palavra a professora Maria da Glória Bonelli. Pelas as instruções que nos deram, mais uma vez, bastante informais, nos disseram que procurássemos nos ater aos 20 minutos para cada um, para ter tempo para discussão, etc. Mas como isso aqui também é uma pequena assembleia com poderes constituintes, se alguém eventualmente quiser falar mais um pouco do que isto, e pode falar, e eu deduzirei do meu tempo essa prorrogaçãozinha. Professora Maria da Glória Bonelli, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aqui os elogios que me foram feitos. Eu fui tão humilde que nem deles declinei, mas era só para ficar quietinha. Eu queria também pedir que você me avisar, mais ou menos por 5 minutos, mesmo que eu passe, só porque eu não consigo. Tá certo. Que eu estou fazendo. Então, eu estou sem relógio. Tá. Obrigada. Para mim é uma enorme honra estar aqui hoje. Eu sou uma pessoa com muito pouca experiência em direito. Eu nunca assisti uma aula de curso de direito, nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado, portanto eu nunca dei uma aula de direito. Eu sou uma profissional de sociologia que se dedicou a estudar as profissões jurídicas. E estudando as profissões jurídicas, eu acabei me aproximando bastante dessa área de sociologia jurídica e sociologia do direito, que eu conheço principalmente por esse viés de estudar os profissionais desse campo, e eu achei por bem que a minha melhor contribuição aqui seria, então, focar em alguma coisa que eu faço e talvez vocês conheçam na prática e eu conheço mais a partir dos números e das perspectivas teórico-metodológicas que é o problema. Então é por esse caminho que eu vou abordar o meu problema. Eu diria que a sociologia jurídica no Brasil, e dentro dela a sociologia das profissões jurídicas, ela tem uma década que ela se difunde, que é o período dos anos 80. Então, nesse contexto, embora a gente veja a sociedade contemporânea como uma sociedade bastante globalizada, naquele contexto dos anos 80, essa sociologia jurídica e a sociologia das profissões jurídicas, elas não foram feitas no Brasil sem redes internacionais, sem inserção desses professores nessas redes. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é essa participação, né, desse campo do conhecimento, essa coisa que a gente chama de Research Committee Sociology of Law, que foi uma das primeiras grandes redes nessa área. O Instituto Internacional de Sociologia Jurídica de OIAT também foi criado mais ou menos nessa década dos anos 80. E o GT Direito e Sociedade da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais também é desse momento. Nesse momento também a gente tem uma produção de um livro que marcou essa área de estudo de profissões jurídicas, chama Lawyers in Society. Esse livro foi lançado no final dos anos 80, mas foi produzido, né, durante esse ano. Os autores que foram os editores do livro foram Richard Abel e Philip Lewis, e pelo Brasil quem escreveu o capítulo do Brasil foi o Joaquim Falcão.
Então, eu diria que os precursores no Brasil dessa área específica de estudo sobre profissões jurídicas, eu veria em primeiro lugar o David Trubeck, pela própria inserção que ele teve como profissional e depois como docente nesse campo, e os brasileiros, Joaquim Falcão, Eliane Junqueira e Edmundo Lima de Arruda Júnior, foram autores que escreveram mais sobre essas profissões jurídicas. Eu diria também que nesse contexto predominou muito uma visão dual do que estava acontecendo com as profissões jurídicas. Uns diziam que estava em dois hemisférios, o hemisfério de cima e o hemisfério de baixo, as elites e as bases, outros viam vias de proletarização, e se você tem vias de proletarização, eu acho que você tem empresariamento da profissão. E esse diagnóstico, portanto, por vias weberianas, marxistas, ou quais fossem, perceberam essa dualidade, essa divisão. Hoje essas profissões jurídicas já são percebidas de uma outra maneira. Eu diria que é muito forte na literatura internacional a ênfase na presença das grandes corporações jurídicas, das transformações que desconstruíram o modelo profissional tradicional, que era da prática da advocacia no fórum e nos escritórios de advocacia. Então, a presença muito forte da globalização, da mercantilização, de um projeto neoliberal em diversos países, de uma inovação tecnológica marcando bastante a profissão e, às vezes, os motivos de desprofissionalização. Observa também uma mudança na cultura da profissão. A profissão tinha uma cultura cívica, orientada muito pelo profissionalismo, que a gente chama de profissionalismo cívico, daquele que bota o profissional tendo uma missão na sociedade, por uma cultura muito mais dos negócios. Então, hoje você tem essa predominância do que o advogado faz para o cliente numa cultura corporativa, digamos assim. Observa também um declínio da confiança pública nos profissionais do direito, como em outros profissionais, pela própria ênfase de que as profissões têm interesses internos, motivadas por seus ganhos, e uma erosão dessa autoridade da expertise, e a gente vê cotidianamente, até nas salas de aula, como é que essa erosão se dá. O WhatsApp, alunos no Facebook dizendo que o professor está errado, que ele pesquisou no Google não sei o quê. Enfim, há uma erosão desse tipo de autoridade. As profissões têm uma composição mais heterogênea, né? Ela era predominante uma composição de homens brancos, hoje a gente vê a presença de mulheres e minorias étnicas nas profissões. E muito se acha de uma obsolescência do modelo tradicional profissional, mesmo que ainda tenha o vestígio do profissionalismo nessa atividade. Então a gente diria que hoje, em vez dos dualismos que se diagnosticou nos anos 80, nós veríamos muito mais uma fragmentação e uma fluidez nos modelos profissionais. No Brasil, o que a gente está vendo? A gente vê uma diversificação do perfil do profissional, das formas de organização das práticas dessa profissão, em sociedades de advogados, na volta desses departamentos jurídicos, que agora vê esse novo nome, in-house, enfim, muitas mudanças nessa área. A fragmentação da própria das elites profissionais, que antes as elites eram os notáveis do direito, as lideranças da OAB, agora você tem liderança da OAB, notáveis do direito, elites empresariais dentro da profissão, e isso se reflete na cultura e nos valores profissionais. Dessa fragmentação decorrente dos novos modelos da advocacia corporativa, da proliferação dos cursos de direito e do impacto da reforma do judiciário também na profissão. Por mais que a gente vê também que o modelo brasileiro de profissionalismo é mais hibridizado se comparado a de outros países, que vem já um predomínio total da cultura de negócios, é que a gente vê algo mais híbrido, cultura de negócios, com modelo tradicional, com cultura cívica, com organização das carreiras públicas, etc. Essas carreiras públicas também vivem uma enorme transformação, que é a transformação que vem pela própria pressão por metas, né? Então, a quantificação deu um novo sentido às práticas da justiça, e os resultados hoje predominam muito mais sobre o conteúdo das decisões. Importa quantas decisões foram tomadas, muito mais do que decisão foi tomada. Então, a própria ideia de um acesso à justiça ganhou um novo sentido. Antes, acesso à justiça era visto o acesso como investimento social. Agora, acesso à justiça é um custo. Quanto está custando o acesso, como é que nós vamos economizar para que esse acesso seja reduzido? As grandes mudanças nas profissões jurídicas, eu diria assim, esses números que eu tentei pegar nos últimos 30 anos. Quer dizer, você tinha 220 mil bacharéis em direito nos anos 80, agora você tem 1.300.000. Advogados, a gente já bateu 1 milhão, né, um crescimento 5 vezes nesse período de 30 anos.
Os professores de direito, antes eram 2.000, 5.000, são 32 mil professores de direito. Os magistrados, né, saíram de 6.000 para 16.000. Isso de dados que eu tinha de 2013. Aposto que se eu fosse atualizar, esses números seriam muito maiores. O Ministério Público também tem essa mudança, embora aqui nos meus dados eles não apareçam muito, porque eu tenho dados de 2014 para o Brasil, mas dados de 2016 é mais para o Estado, né? Então, a Advocacia Geral é outro grupo que cresce, a Defensoria Pública, os delegados, e você vê um aumento da participação das mulheres e daqueles que não são brancos na profissão. Hoje você tem uma presença de mulheres em torno de 40%, quase 50% entre os bacharéis. Agora, se você chega nas carreiras de magistratura, você está em torno de 30%, e esse número ele se repete em vários países. É uma coisa até curiosa, porque não é um dado brasileiro. O dado brasileiro, agora com essas políticas de reserva de vagas, aumenta a presença de magistrados não brancos, de magistrados de justiça, mas cai a presença das mulheres. A porcentagem continua mais ou menos em torno de 30%. Então isso também é uma questão interessante. Eu recentemente comecei uma pesquisa sobre a docência do direito. Já estudei todas as outras profissões que estavam nesse quadro, elas estão publicadas, divulgadas, os resultados, mas a docência é um trabalho novo que eu estou fazendo e eu vou apresentar esses resultados parciais aqui de uma maneira um pouco rápida. Eu trabalho com a ideia que a docência ela é uma prática social discursiva e que ela produz e negocia significados entre os docentes. Não há um significado exato do que é essa docência, e o que é um bom professor de direito muda muito, dependendo do público que está discutindo o que é o professor de direito e como as pessoas discutem e negociam esses sentidos. E os docentes são sujeitos desse discurso e eles produzem significados como formas de se diferenciar uns dos outros. Então, o que a gente tem de dados sobre docentes e discentes no Brasil, com base nos censos do superior, né, Censo de Educação Nacional Superior, do INEP e da CAPES. A gente tem essa evolução de alunos na graduação, como eu mostro nesse quadro para quem está conseguindo enxergar. Então, você tem a maioria de mulheres, né, 54% de presença feminina na graduação. Essa presença no mestrado e no doutorado vai diminuindo. Quando chega no corpo docente, a presença de mulheres na graduação como professoras é de 40%, mas como professores da pós-graduação, as mulheres caem para 29%. Então, as mulheres começam com 54% na graduação e terminam no ensino de pós-graduação com 29%. Do ponto de vista da comparação docente e discente, meu quadro não ficou muito visível aqui, mas o que eu quero exatamente dizer, combinado raça e gênero, as mulheres brancas têm a mesma porcentagem na graduação e no corpo docente. Então, elas estão representadas em uma proporção equivalente. Os homens brancos, eles estão sobre-representados como docentes. Eles são 17% como discentes, mas têm o dobro de representação como corpo docente. E as mulheres negras é o grupo menos representado na docência de direito, e os homens negros também menos, mas as mulheres negras ainda menos. As duas últimas colunas são professores para os quais a gente não tem informação sobre raça, só sobre gênero. O trabalho de campo que eu fiz foi um trabalho de campo em 7 universidades, em 7 instituições de ensino superior, bastante diversas, os padrões de universidades públicas, privadas, que têm cursos de pós-graduação, que não têm, que são bem ranqueadas, que não são bem ranqueadas, e foram ouvidos 70 professores distribuídos para essas universidades. O perfil das pessoas que falaram, 60% foi homem, 90% foi mulher heterossexual, 60% era branco, tinham filhos, a maior parte tinha título de doutorado, embora no grupo de docentes a maior parte tinha título de mestrado, mas na minha amostra a maior parte tinha título de doutorado. 70% disse que a ocupação principal era a docência, mas não era exclusiva. Só 30% são docentes sem outra ocupação, os outros têm a ocupação secundária no setor privado ou no setor público da carreira. 61% lecionavam em instituições privadas e ganhavam na docência, a maior parte ganhava até R$10 mil.
no momento da entrevista. Então, ou ganhavam de 2 a 5 mil reais, que era a faixa mais baixa, ou de 5 a 10 mil reais. Somado com o conjunto dos rendimentos, a maior parte ganhava até 20 mil reais, embora sempre tem quem ganhe mais, sempre tem quem ganhe menos. O que eu observei no meu trabalho de campo, que eu gostaria de compartilhar com vocês? Primeiro, que não há assim, um centro que esteja universalizado como eu pensei quando eu comecei a pesquisar. Eu comecei a achar que havia um centro que foi se fragmentando e que foi se pulverizando conforme foi se expandindo os cursos de Direito e a entrada de professores mulheres, de professores não brancos, etc. Mas o que eu verifiquei foi que as práticas na docência, elas se constituem como social por meio da produção de significados naquele pedaço. Então, quer dizer que os sujeitos que constroem o discurso, eles produzem diferença, buscando que aquela visão deles se torne dominante no campo. O meu olhar estabelecia que a docência na pós-graduação era uma referência central para toda a profissão. Mas o que eu encontrei não foi isso. Na verdade, esse argumento foi um argumento que eu tive que refazer. O que eu encontrei, na verdade, foi que há múltiplas nucleações regionais, que há um recrutamento endógeno em cada uma dessas regiões, e que elas tentam produzir uma dominação, tentando construir o seu particularismo como uma forma universal de ver a carreira. Então, a produção do universalismo é a capacidade de um particularismo se generalizar, e foi isso que a gente encontrou essa luta. Então, esse tal centro da carreira é um significado que é vazio. E esse significado vazio se atribui um valor a ele, no sentido dele, conforme a pessoa concebe essa docência. Então, o centro ele pode ser construído como um grupo que eu quero pertencer, então eu quero participar da pós-graduação, então eu começo a pensar e a falar da pós-graduação como um centro, mas pode ser ao contrário, pode ser um centro que eu quero me diferenciar, eu quero me distinguir dele, quero contrapor essa hegemonia, e eu falo dele negativamente. Então, eu posso achar que o centro está nos juízes que mandam na carreira docência e falo mal deles, e posso achar que o centro é em outro lugar, e isso varia de acordo com a positividade e a negatividade. Então, o tamanho e a diversidade do grupo, as forças acadêmicas, de mercado, profissionais, isso tudo interfere na produção do que se constrói como centro e de como se descentra isso. O que eu percebi em termos de sentidos que são atribuídos à pós-graduação e à graduação em Direito nas entrevistas que eu fiz. Bom, primeiro predominou nas falas dos docentes da pós-graduação uma tentativa de construir uma cadeia de equivalência, mesmo que dentro dessa cadeia ela seja movida por antagonismos. Eu me diferencio de um professor e brigo contra ele, mas reconheço nele um sujeito equivalente a mim. Então, isso é o que eu estou chamando de uma construção de equivalência, que ela é marcada por uma tentativa de competição e também de construção de uma hegemonia discursiva. Então, o significado nesse jogo entre o que é positivo e negativo, nessa cadeia de equivalência, na pós-graduação, eles não são fixos. O gênero, a sexualidade, a raça, eles surgem com discursos negativos para algumas pessoas, então elas são vítimas de discriminação ou são posições subalternizadas, ou como aspectos positivos. Eu me identifico, eu vejo uma emancipação a partir desse caminho. Mesmo nas faculdades em que você tem um antagonismo real e uma luta efetiva entre eles, há uma produção de um sentido de colegas entre aqueles que convivem nessas instituições. Mas tem um outro lado, o lado do modelo massificado de ensino, ao qual a gente atribui a ideia de que são reprodução e não produção de conhecimento. Esse grupo de professores, em relação a ele, se constrói não mais uma cadeia de equivalência, mas ao contrário, o discurso dos professores transita por aquilo que eu chamei de uma cadeia de diferença. Vê esses grupos como não equivalentes, como grupos que estão sujeitos a essa massificação do ensino. Vê os cursos como graduação que virou negócio, como uma mercadoria medíocre e ganham esses rótulos que eu menciono aí. É o Uber do ensino superior, é o McDonald's da educação, é o ensino de 1,99, é o professor táxi, enfim. São formas de ver aqueles sujeitos como sujeitos da diferença e não sujeitos da equivalência. Esses sujeitos que são privados desse reconhecimento de que são bons professores de direito, eles tentam produzir significados que visam alargar o que é esse referente universal do que é um professor de direito.
para que eles possam ser parte desse grupo. Então, eles lutam para botar dentro dessa classificação critérios que eles se vejam representados nesses grupos. E é entre esses professores também que estão mais nesse ensino chamado massificado, que a gente vê as marcas sociais que são negativadas. A presença da mulher, a presença do professor não branco, mais presença de professores que se assumem numa homoafetividade, obviamente uma presença de uma classe social desfavorecida entre esses docentes também. Então, os discursos dos sujeitos nessas instituições revelam uma consciência da precarização, atrasos no pagamento, redução das horas de aula para pagar menos, cortes do número de quadros e o risco de serem substituídos pela tecnologia virtual, um holograma que está ocupando o lugar do professor. Mas, por outro lado, tem aqueles professores que fazem um discurso da normalização. Isso é do mundo capitalista, a vida é assim mesmo, e se adequam melhor, na sua fala, a uma condição de subalternidade. Eles transformam a negatividade atribuída a essa diferença de ser professor do curso massificado em algo que eles positivam, como algo bom. Isso quer dizer o quê? Que eles promovem a inclusão de alunos, que eles se identificam com aquelas instituições, e eles tentam mostrar também que eles têm antagonismo com as mantenedoras, que eles têm conflitos entre eles para ocupar posições mais importantes na carreira deles, que eles querem ocupar unidades mais bem localizadas, não darem aulas em periferias, em lugares constantes de sua casa, que eles querem horários mais convenientes, que eles querem atuar nos cursos de extensão, que são um mercado enorme de aulas, e que é impressionante no Brasil, que você tem 1.100 cursos de graduação, você tem 134 cursos de mestrado, você tem 30 e poucos cursos de doutorado, você tem 3.200 cursos de especialização. Então, é um mercado de ensino do direito realmente fenomenal. Para ir concluindo, eu diria o seguinte: há toda uma discussão na literatura internacional se a profissão do direito ela está fraturada ou se ela é uma profissão fragmentada. Eu me vejo, na forma como eu analiso, apoiando o grupo que vê a profissão passando um processo de fragmentação, mas não de fratura. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o processo fragmentário ele possibilita você hibridizar a sua identidade profissional com a sua identidade de gênero, racial, étnica, religiosa, etc., sem precisar produzir rupturas nessa cadeia de equivalência. Quando você tem a ruptura, você constitui uma fratura, e a fratura cria novos grupos. Quando a gente teria uma fratura, se a gente criasse grupos paralegais no Brasil, nós teríamos uma fratura no grupo profissional e teríamos um outro grupo profissional, paralegais, como existem em vários outros países, e os advogados. Mas aqui a associação, a Ordem dos Advogados controla isso, e isso não aconteceu ainda. Então, as disputas discursivas pela hegemonia na docência são recortadas por forças jurídicas extra-acadêmicas. As forças jurídicas revelam como o currículo é muito descolocado da realidade. Isso se fala em quase todos os países que eu estudei, que eu ouvi trabalho. Que o currículo é deslocado da realidade, que o professor ensina o que sabe e não o que está no mercado de trabalho. E os discentes valorizando muito os profissionais docentes que têm carreiras fora da sala de aula. A carreira como profissional bem-sucedido no mercado público ou no mercado privado. Então, isso traz um problema de fluidez na cadeia. Porque um profissional que está na cadeia de equivalência em alguma atividade, por exemplo, um magistrado, pode ser um profissional que ele está fazendo doutorado numa universidade pública, mas dando aula numa universidade mais do sistema massificado, nas próprias atividades de extensão que a gente vê que não são as mais valorizadas nisso. Então, quer dizer que há uma mesma pessoa pode estar numa cadeia de equivalência numa hora e numa cadeia de diferença em outra. Então, o que eu quero destacar finalmente é que a identificação é um ponto de sutura entre os discursos e as práticas que os sujeitos profissionais se veem interpelados. Então, eu preciso me esforçar para me identificar com alguma coisa. Se eu quero me identificar como uma professora mulher, eu tenho que produzir em mim um esforço para ser visto como uma professora mulher e não só como uma professora. Isso demanda, então, a articulação do sujeito com esses pontos que eles precisam investir nessas posições. Então, finalizando, eu queria concluir apenas dizendo que o modelo profissional tradicional foi desafiado com as novas formas de trabalho, com as novas ideologias, com o predomínio dessa lógica de mercado e da cultura do negócio,
que o controle profissional no Brasil está mais preservado do que em outros países, embora isso reforce a visão sobre o papel corporativo da ordem, em vez do papel social dela de se colocar como defensora da sociedade de uma maneira geral, e que o contexto de crise política que a gente vem vivendo no Brasil nos últimos anos possibilitou à ordem dos advogados e aos seus profissionais retomar um papel tradicional de defensores da sociedade, contra a corrupção, vamos enfatizar uma dimensão de moralidade, que era um papel tradicional que a OAB enfatizou há mais tempo. Então, eles enfrentam muito a fragmentação do profissionalismo na lógica do negócio com esse profissionalismo cívico de que estão prestando um serviço, pedindo ação política para investigar a corrupção, para essas coisas, e isso traz de volta, né, um lugar tradicional no lugar que ocupou hoje essa pressão por eficiência, essa pressão por desempenho, essa pressão por números, tentando mudar de novo esse sentido da justiça. Então é uma produção do sentido da justiça mais focado nas decisões do que o sentido da justiça focado na quantidade de decisões tomadas. A pergunta que fica para a gente, a docência no Brasil vai caminhar para uma carreira principalmente acadêmica, como a gente vê em outros países? Não sei, mas o que eu vejo é que tem muitas forças contrárias. Pode caminhar, mas as forças contrárias são muitas. Quais? Bom, primeiro a pós-graduação teria que produzir mais antagonismo com a graduação. Mas é difícil, porque ela tem muitas pessoas importantes dando aula nessas graduações. Ela teria que reduzir a circulação entre essas cadeias. Então, o magistrado não poderia circular entre as cadeias de equivalência e diferença, mas ele circula. E ela teria também que conseguir hegemonizar um particularismo dela como universal, que é outra coisa difícil. Por quê? Porque o negócio do ensino jurídico é uma oposição a isso, que as carreiras profissionais se opõem a isso e que os próprios alunos caminham em outra direção. Então, o que eu vejo em sentido é que há muitas dificuldades para a pós-graduação no direito conseguir produzir esse modelo de carreira que ele vem tentando e vem avançando, mas as dificuldades são enormes. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, agradeço a atenção e lamento ter passado um pouco. Não, Glória, foi perfeito, O tempo foi perfeito, praticamente perfeito. Eu vou passar a palavra para Caio, mas eu não resisto à tentação de dizer uma coisa que, quando eu vejo números assim, eu digo, realmente eu venho de um mundo que desapareceu. Eu não sei se o meu era melhor, se o de hoje é melhor, ou quem é pior. Para mim essas coisas não fazem muito sentido, mas quando eu me formei em Direito, eu me formei no estado de Sergipe, em 1976. Só havia lá a Universidade Federal de Sergipe, que tinha um curso de Direito. Saíam por ano da Faculdade de Direito de Sergipe, é verdade que é o menor estado da federação, mas, bom, só saíam por ano, no máximo 50 advogados, bacharéis em Direito. Porque entravam 25 no primeiro semestre, 25 no segundo, alguns ficavam no meio do caminho. Então, há 40, 50 anos atrás, tudo bem, um estado da federação produzia por ano, no máximo, 50 profissionais de direito. Nós hoje temos mais de 1 milhão de bacharéis formados. Bom, acho que o mercado também vai dar um jeito nisso, porque mais de 1 milhão, a relação por 100 mil de advogados do Brasil é aquela relação famosa que se faz para saber número de homicídios, número do seu quê. Um advogado brasileiro, quantos advogados existem no Brasil por 100 mil habitantes? Seria um número até engraçado. Eu tenho esse... É o dobro do número de assassinatos. Eu tenho esse dado. Então não vai ter nem advogado para os bandidos, quer dizer, vai sobrar até para eu pensar no Caio. São 126 por 100 mil habitantes. Sim. Pois é, isso é pior ou melhor do que o meu tempo. Eu não tenho essas... Caio, você terá 20 minutos também de tempo normal. Depois a gente pode negociar. Muito obrigado. Você acha que eu preciso Sim, desculpe. Desculpe. Bom dia. Obrigado.
obrigado pelo convite. Foi gentilíssimo e eu aproveito a presença do Richter para agradecer pessoalmente a ele. A honra que me deu de estar aqui num congresso em homenagem ao professor Faria, que foi meu professor na graduação e na pós. E eu aproveito, então, não faria isso normalmente, mas até porque não sou dado a bajulações, mas queria iniciar fazendo um registro sobre um dos traços de personalidade do professor Faria, talvez, a meu ver, um dos mais interessantes, que é o fato de que em torno do Faria árvores crescem, flores florescem, ele não forma há séculos, ele forma colegas, sempre formou, e isso é uma demonstração da generosidade, da segurança que ele tem. Vou mencionar alguns só para que a gente tenha uma referência. Só aqui na faculdade, porque é onde eu me formei também, então, por favor, me desculpem se eu não mencionar todos. O Celso Campilongo, Zé Reinaldo, Ronaldo, no departamento. Numa geração seguinte, o Diogo, a Maíra, o Jean Paul, o Paulo Matos, a Bárbara Rosenberg. Numa geração mais nova ainda, temos outras pessoas. Se vocês, eu não vou mencionar nomes, mas se vocês compararem com outros professores de igual renome aqui na faculdade, vocês verão que em volta deles poucas flores nascem, ao passo que em volta do Faria muitas flores nascem. É um professor que cultiva inteligências ao seu entorno. Isso, a meu ver, é uma grande característica. Bom, então, feito esse registro, vamos ao que eu tenho a falar. A minha fala é rápida, ensaística. Eu não venho dar não venho fazer um estudo, apresentar um estudo ou muito menos conclusões. Eu vim aqui fazer um convite a todos aqueles interessados na sociologia do direito para uma nova rodada, um novo ciclo de renovação no ensino jurídico brasileiro. O convite é um convite ao copensamento, que todos possamos pensar o que significa juntos, o que significaria uma nova rodada. A meu ver, eu vou falar de maneira bem breve, sem detalhes, vou me referir sobretudo a tendências, e me perdoem, por favor, a falta de pormenores, mas houve, a meu ver, de fato, inflexão na qualidade do ensino jurídico brasileiro, resultante dos dois projetos das Fundações Getúlio Vargas no início da década de 2000. E esses projetos já eram formulados a partir de premissas resultantes da consolidação de conhecimento que veio, em grande parte, da sociologia do direito. Não é por acaso que o Joaquim Falcão, que é uma pena que não esteja aqui junto conosco nessa mesa, não é por acaso que o Joaquim Falcão, um dos expoentes de sociologia do direito no Brasil, tenha sido um dos líderes desse projeto. E eu participei diretamente dele, junto com o Joaquim, sobretudo no Rio de Janeiro, como um dos professores que ajudou a construir aquele curso. Mas eu acho que está na hora da gente dar mais um salto. E eu queria propor qual a direção desse salto. Uma observação anterior. Como todos vocês provavelmente sabem, a sociologia jurídica no Brasil é resultado, sobretudo, de uma crítica ao direito e à política da década de 70, início da década de 80, que direito e que política, um direito que a gente pode usar todas as palavras mais conhecidas, um direito formalista, legalista, uma política autoritária, e as palavras de ordem da sociologia jurídica de então, não por acaso também, eram efetividade, legitimidade, era isso que se estudava, acesso à justiça, ensino jurídico não formalista. Então, foi assim que se foi formando e se consolidando tanto uma disciplina específica quanto um campo de estudos específico. Esse campo de estudos, e curiosamente é a mesma palavra que já se usou aqui, esse campo de estudos em determinado momento foi se fragmentando, saindo de uma luta dicotômica ou dualista entre formalismo e materialismo, formalismo e realidade, para se fragmentar em diversos campos
por exemplo, da discussão de gênero, da discussão de raça, da discussão do papel da preservação das classes, ainda na profissão jurídica, para se tornar um movimento grande, mas eu ainda diria periférico dentro do direito. Então é como se a gente tivesse feito, como sociólogos do direito, que eu não me reconheço como sendo só por achar que os sociólogos são muito melhores do que nós, mas é como se a crítica dos sociólogos do direito fosse feita em volta da cidadela do direito. Os bárbaros à volta do castelo, mas os bárbaros nunca tentaram invadir o castelo. Então a minha proposta é a seguinte: agora está na hora da gente tomar a cidadela. E o que significa tomar a cidadela, a meu ver? Significa que os sociólogos do direito aproveitem o fato de que a vanguarda da profissão jurídica hoje, e eu já mencionei algumas pessoas que estão na vanguarda da profissão jurídica hoje, por exemplo, como a Bárbara Rosenberg, que tem uma formação sociológica sólida aqui com Faria, que as pessoas que estão na vanguarda da profissão jurídica hoje não conseguem exercer essa vanguarda se elas não tiverem uma compreensão sociológica, ampla, global, do próprio ramo e atividade em que atuam. Então a minha proposta é a seguinte, é que a gente passe agora não simplesmente a ter uma disciplina de sociologia jurídica, ou a sociologia jurídica como um campo de estudos autônomo, mas que a gente faça uma coisa a mais, que é invadir as disciplinas dogmáticas. A gente tem que tomar a cidadela. Essa é a frase. Senão, nós seremos para sempre periféricos. E há uma oportunidade grande de fazer isso, e há meios de fazer isso. Esse convite implica alguns ônus, a meu ver. Os ônus são as pessoas que estudam teoria do direito, sociologia do direito, filosofia do direito, história do direito, desde que seja uma história de uma perspectiva não mistificadora, embora existam outras, tem que passar a querer dominar uma disciplina dogmática. Tem que entender de contratos, tem que entender de propriedade, tem que entender de processo civil, tem que entender de direito constitucional dogmático, tem que entender de direito penal. E tem que, a partir desse entendimento, cujo critério de qualidade tem que ser o de um profissional de ponta, e não qualquer coisa menor do que isso, reformar por dentro essas disciplinas, segundo os critérios da prática mais avançada. E por que eu digo isso? Digo isso porque esse era um dos objetivos nossos lá na FGV Direito Rio, um objetivo que eu acho que não chegamos a conseguir realizar a sua plenitude. As FGVs fizeram um esforço gigantesco, tremendo e ultrameritório em métodos didáticos, novas maneiras de ensinar, metodologias dialógicas, participativas, socráticas até, alguns diriam, e esse esforço, a meu ver, em até determinado ponto, evitou que a gente pudesse dedicar, a meu ver, a substância do ensino do direito, que está nas disciplinas dogmáticas. Então, deixa eu dar alguns exemplos, só para que a gente tenha um pouco mais de concretude do que eu estou falando. Vou dar uns exemplos de coisas que já existem e exemplos de coisas que não existem. Na teoria dos contratos, a categoria, hoje em dia, mais avançada do entendimento de um funcionamento da teoria dos contratos é a teoria dos contratos relacionais. Vocês sabem, por acaso, quem foi o primeiro estudioso brasileiro a tratar da teoria dos contratos relacionais? Foi o Ronaldo Porto Macedo, que eu já mencionei aqui, um dos sociólogos do direito formados pelo Faria, que escreveu um livro sobre as transformações do fenômeno contratual, segundo um ponto de vista teórico e sociológico, a partir de uma literatura americana que existia, do Law in Action, Stuart Macaulay e Ian McNeill. A partir dessa literatura, ele abordou a realidade brasileira e formulou uma tese de doutorado sobre contratos relacionais. É o livro, a meu ver, não dogmático, mais citado
por decisões judiciais, doutrina e manuais dogmáticos mais tradicionais do mundo. E eles citam o livro do Ronaldo, que não é um livro dogmático, mas que ajuda a compreender a transformação daquele campo dogmático do direito e é, inclusive do ponto de vista profissional, o que há de mais útil se vocês forem se dedicar à prática profissional do direito contratual, que por acaso é a minha prática. É difícil você encontrar algum contrato importante que não seja relacional. O modelo que se contrapõe ao contrato relacional é aquele estilo típico, compra e venda instantânea entre duas partes presentes. E o contrato relacional é aquele entre duas partes ou mais, que se prolonga no tempo, objeto indefinido. E quais são as regras para um contrato que se prolonga no tempo, de objeto indefinido, que se desenvolve, inclusive, se cria e recria ao longo desse próprio tempo? O estudo dessa modalidade contratual, que é feito pelo Ronaldo no Brasil, por outros fora do Brasil, poderia ser o cerne da disciplina de direito contratual. E a partir dela você estuda os outros modelos como casos limite. Um caso de um contrato instantâneo é quase um caso limite de um contrato relacional, o limite da instantaneidade. É mais simples, o instantâneo é mais simples do que o outro. E o relacional é mais útil profissionalmente. Então, a oportunidade que se apresenta é muito grande para quem queira se dedicar a isso, de fazer diferença numa área dogmática. Mas eu queria dar mais alguns exemplos. O que é um direito de autor? Direito de autor nada mais do que um monopólio. Tá certo? Você concede a alguém um monopólio da exploração de um determinado ativo que essa mesma pessoa cria, e eu estou bem ciente que eu estou falando aqui de aspectos dogmáticos para uma plateia não dogmática. Tá? Estou ciente disso. Então, é um monopólio concedido a alguém que produziu um ativo considerado valioso. Então a pergunta que se põe, e quem se pôs essa pergunta no Brasil chama-se Ronaldo Lemos, também não por acaso, um orientando do Faria, é a seguinte: como eu faço para incentivar a produção de bens culturais sem que eu precise, para fazer esse incentivo, conceder a alguém um monopólio, dado que a cultura deveria ter o mais amplo acesso possível? E o estudo que essa pergunta suscita é o estudo das diferentes formas de compensação de autores, por exemplo. Como eu faço para criar incentivos econômicos para que as pessoas produzam bens culturais sem que eu preciso dar para elas um monopólio que restringe o acesso à cultura, que é o bem que se quer valorizar? Curiosamente, existe um campo inteiro de estudos sobre isso. Esse campo de estudos também podia ser o cerne, o motor da renovação interna e não externa do campo de estudos da propriedade intelectual, como já é em alguns lugares. Outro exemplo, classificação dos bens no direito civil. Classificação tradicional dos bens, todo mundo conhece, está até num artigo do Código Civil Brasileiro. Mas aquela classificação dos bens é efetivamente útil? E todo mundo critica, é uma maneira de se ensinar inútil, repete-se o código, mas falta a maneira alternativa. Mas só falta porque a gente não pensou o suficiente. Tem uma maneira alternativa de pensar. É possível pensar os bens a partir dos seus contextos. Há bens que servem para uso, por exemplo, moradia. Há bens que servem para acesso público, restaurantes. Há bens que servem para explorar outras pessoas, por exemplo, empresas. E há bens que são comuns a todas as pessoas. Cada um desses contextos gera regras e obrigações, conjuntos típicos de regras e obrigações diferentes. A maneira pela qual a propriedade é regulada no Brasil difere completamente para cada um desses tipos de bens. Então imagina se a nossa classificação, que a gente fosse aprender, a classificação dos bens em direito civil não fosse mais aquela, mas uma nova, que fosse essa: bens que se usa para morar, e que, portanto, não geram necessariamente dominação de ninguém sobre ninguém. Bens que são abertos ao público, que, por exemplo, é diferente de uma casa. Eu não posso discriminar quem entra no meu restaurante se eu sou dono de um restaurante.
bens que são usados para dominar alguém, para exploração para fins econômicos, por exemplo, empresas, sobretudo empresas monopolistas, sobretudo empresas com controle centralizado, como são as do Brasil, e bens públicos ou comuns, ou mesmo bens estatais. Obrigado. Então, dei 3 exemplos de direito civil internos, que são, como eu disse, meros exemplos do que poderiam ser motores de reformulação interna das disciplinas dogmáticas a partir de uma perspectiva de quem está olhando aquilo com uma cabeça sociológica, funcional, quais são as transformações contemporâneas, qual é a realidade que nós estamos vivendo. Vou dar mais um exemplo só para ajudar. Pensa no direito constitucional, matéria disciplina de direito constitucional, em que se dá, em geral, por ordem, direitos fundamentais e organização do Estado brasileiro. Na Constituição, essas duas coisas estão lá num texto corrido, vamos dizer assim. Mas esse texto corrido naturaliza a relação entre essas duas coisas, como se um fosse uma decorrência lógica do outro. E se a gente quebrasse isso completamente, em vez de dar direito constitucional, desse essas coisas separadas? Vamos dizer que alguém vai ser responsável por uma disciplina que trate do conjunto de regras, processos, agentes típicos, procedimentos, que diga respeito à proteção da pessoa, às capacitações da pessoa. E uma outra disciplina é a disciplina da organização do Estado, as formas alternativas de organização do Estado. E uma terceira disciplina é a relação entre essas duas coisas. Como é que eu faço para, a partir de um conjunto de direitos, ou como é que eu faço a partir de um aparato estatal, efetivamente traduzir um conjunto de direitos de maneira concreta. Então, vou reiterar o convite que eu fiz no início, que talvez agora esteja mais claro. Eu queria sugerir àqueles interessados em sociologia do direito que assumissem um novo desafio, o desafio da cidadela, o desafio de assumir o centro do direito, e não de ficar como bárbaros à volta do castelo, sem nunca querer entrar. E tem uma razão prática, inclusive, para isso. Isso amplia as oportunidades para os professores inclinados à teoria, que estariam, em geral, restritos a uma ou duas disciplinas num currículo de 5 anos. É difícil, é muita competição. Se o meu desafio é aceito, abre-se o mundo de oportunidades profissionais. É isso. Obrigado. Oi? Não sei. 2 minutos. Já que você não usou. Olha, eu gostei muito da expressão do Tomar cidadela. né? Eu me lembrei de uma coisa. Houve, e aí eu vou falar de Eliane Junqueira, até porque é uma pessoa que faz parte de uma geração de história que também foi a minha. Eu iria falar um pouco disso, porque ela em determinado momento discutiu questões que não eram bizantinas, mas que eventualmente poderiam parecer o que é sociologia jurídica, o que é sociologia do direito. E ela falando que sociologia do direito era realmente coisa de sociólogo que se dedicava a estudar o direito, então precisava conhecer o direito também. Sociologia jurídica era coisa feita por nós, era só para abrir a cabeça dos alunos, falar mal do autoritarismo, da injustiça, coisa toda e tal. Em determinado momento, ela desistiu da história de achar que devia haver uma disciplina chamada Sociologia Jurídica nas faculdades de Direito. E ela começou a pensar, digamos, ela começou em determinado momento, aproveitando a sua imagem e a citadela, ela como Castelão pensou num movimento contrário, mas um movimento que se encontra, isto é, cursos de direito onde coisas como direito de família tivesse a participação de um dogmático, mas tivesse também a participação de um sociólogo que estuda as novas formas de família, que, olha, isso foi dos anos, uma coisa que ela escreveu lá para no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando ainda trabalhamos juntos sobre isso,
Entende? Então, direito constitucional vai ter que ter, tem um dogmático que sabe o que é a Constituição, inclusive os capítulos, os títulos e tal, e tem uma pessoa da ciência política, que sabe o que é o poder. É uma coisa interessante, que ela própria lançou esse negócio no meio de uma discussão sobre o currículo de Sociologia do Direito no Brasil. Foi um empreendimento que fizemos conjuntamente, e ela própria chamou isso de utópico. Você falou da experiência da FGV, que acha que foi bem sucedida, mas que não foi plenamente bem sucedida. Bom, plenamente bem sucedida as coisas só no céu. O fato de já ter sido bem sucedida é muito interessante isso. Bem, eu acho que eu estou usando meu tempo, digamos assim. Beleza, a palavra é sua. Obrigada. Porque já são coisas que eu... Não, mas era até mais interessante fazer esse tipo de debate mesmo, porque muitas das coisas que o Caio falou, fez uma reflexão a respeito, se encaixa plenamente no que eu gostaria de falar, que é essa história de Faria. Como é que o professor José Eduardo Faria tem um papel importantíssimo nisso, e como é que hoje nós estamos chegando nisso que eu estou chamando de quarta geração, da qual você é um participante. Mas eu quero começar dizendo o seguinte: hoje a gente fala sociologia do direito com muita tranquilidade. Obrigada, viu, pelo convite. E quando esses termos, não tem nada de que temos uma longa tradição dessa união. Essa união não foi uma união muito fácil de se fazer, foi uma união conflitiva, foi uma questão de como é que essa cidadela foi sendo formada, como é que essa união foi provocada. E é gozado que esse tipo de preocupação é muito mais antiga do que a gente imagina. Eu vou voltar até para Rui Barbosa, que em 1882 ele dizia que nós tínhamos que substituir nos cursos jurídicos o direito natural pela sociologia. Então vejam, a preocupação é antiga, mas ela não redundou nessa união que hoje nós falamos com tanta tranquilidade. Todo mundo aqui fala em sociologia do direito como se isso fosse alguma coisa muito fácil, muito tranquila, que que aconteceu de uma forma sem grandes conflitos ou sem grandes alterações. Isso não é verdade, porque embora na experiência norte-americana isso tenha uma longa tradição, quer dizer, vem pelo menos desde Tocqueville, no século XIX, no Brasil essa tradição foi uma tradição que teve origem nos cursos jurídicos, entre juristas que tinham algum tipo de insatisfação e de crítica com o ensino positivista do direito. É aí que nós temos essa primeira geração, que já foi citada aqui, sobretudo pelo Luciano, Joaquim Falcão, a Eliane Junqueira, o Trubeck, o Aurélio Vander Bastos, o Mário Machado, o Luciano, que eu punha na primeira geração, mas ele quer estar na segunda, então vou passar ele para a segunda geração. Se ele é a quarta, ele é meu bisneto. Você faria para mim estão na segunda geração. Tá bom, sim. Mas é que essas gerações são gerações muito curtinhas. Eu sei que é verdade. Não são gerações como nós estamos acostumados, que são. Aí, hoje em dia, a procriação tem se dado mais tarde, mas a procriação do direito ela é mais curta. Tá certo. Então, a gestação é mais curta. É meio como quem é o bichinho que faz rápido? Gato, rato. Não é essa de uma longa geração. Não, na segunda geração está o Faria, está o Luciano, ele não quis ficar na primeira, então estou botando ele na segunda. Ele foi orientando do Joaquim, então tá... Eu sei disso. Eu estive ontem com o Joaquim. E aí na terceira geração nós temos Celso Campilongo, por exemplo, o Ronaldo Porto Macedo. E eu acho que você é o exemplo da quarta geração, que é essa estratégia que eu estou chamando aqui de trotskista, de entrar, de por dentro tentar abalar. Quer dizer, é isso mesmo que ele está propondo. É uma estratégia de tipo trotskista de ver como é que a sociologia do direito ganha uma nova configuração.
Agora, é curioso a gente perceber que isso venha do direito mais uma vez. Eu, embora venha das ciências sociais, eu reconheço que a sociologia do direito nasceu nos cursos jurídicos. Nasceu entre militantes da advocacia, ou se vocês quiserem, dos cursos de direito. Então, não foi as ciências sociais que fez esse tipo de batalha. A estratégia não veio por parte das ciências sociais. Nós chegamos mais tarde. Então, basta dizer a idade, não a idade física, mas a idade das propostas que vieram daquilo que eu estou caracterizando como primeira geração. Vander Basso, Joaquim Falcão, todos esses. Ou seja, foi esta insatisfação que criou. Nas ciências sociais, ao contrário, as questões do direito não tinham relevância. Ao contrário, as questões relacionadas ao mundo do direito, ao mundo das leis, eram muito secundárias. E nas ciências sociais se desenvolvia uma crítica ao direito, como se o direito fosse uma mera superestrutura sem nenhuma relevância. Ou seja, era a ideia da norma, da lei, que só queria pensar no controle e no status quo, na preservação do status quo. Foi muito recentemente que nas ciências sociais isso acabou por acontecer. E aí eu sou da primeira geração. Olha, tia. Sou avó. Por que eu sou avó? É verdade. Isso não entrou nas ciências sociais antes dos anos 90. Nas ciências sociais, a Glória também participou deste movimento. Já foi aluna. Mas já foi minha aluna. Quer dizer, ela é da segunda geração. Eu que sou da primeira geração aqui. Então, por que foi assim? Porque nós percebemos que o direito importava. Ou seja, havia impactos a partir do direito. Impactos sociais, impactos econômicos. E esses impactos vinham, sobretudo, na liderança do Poder Judiciário. Então, hoje, esse Poder Judiciário, que fica todo mundo discutindo, todo mundo sabe o nome de ministro. Aliás, um parênteses, foi feita uma pesquisa perguntando quais eram os ministros do Executivo. Sabe quantos foram ditos? Quais eram os ministros do Supremo Tribunal Federal? Quantos foram ditos? De 11, 8. Ou seja, os ministros se tornaram muito conhecidos. Essa judicialização, essa participação que hoje nós temos, era muito desconhecida nas ciências sociais. Então não é por acaso que a gente se distingue tanto aqui no Brasil da história norte-americana. Quer dizer, nos Estados Unidos, a presença do judiciário sempre foi muito impactante. Impactante em todas as grandes questões. Na questão da escravidão, na questão da segregação racial, do New Deal, e nós podemos aqui elencar muitas coisas. Enquanto que aqui no Brasil, do ponto de vista da análise sociológica, da análise da ciência política, isso era irrelevante, não era a questão mais importante. Tanto é que se a gente fizer história da sociologia no Brasil, os temas relacionados ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao acesso à justiça, não constavam como temas importantes. Esses temas eram da área do direito e vistos de uma forma normativa. E era tudo que nas ciências sociais não cabia. O normativo era muito distinto, ou seja, era oposto à ideia de análise da realidade. Então, a análise da realidade não cabia aí. Então, se nós percorrermos, por exemplo, a história do professor Faria, nós vamos perceber que a sensibilidade dele não veio pelas ciências sociais. A sensibilidade do Faria veio pela sua atividade profissional extra-direito. Ou seja, eu fui ler a história do Faria, ele foi trabalhar como jornalista. Então, como jornalista, ele era obrigado a fazer análise do mundo concreto, da realidade social. Ele não poderia ficar apenas na dogmática jurídica. E como jornalista, ele teve contatos com economistas,
com cientistas políticos, e aí ele foi buscando novas formas de interpretar o próprio direito. Ele mesmo conta isso quando ele faz, na história oral, ele tenta reproduzir a carreira dele. Quer dizer, como é que naquela carreira o direito não era suficiente, o direito visto tradicionalmente não era suficiente. Era necessário algum traço de realidade. E esse traço de realidade vinha dos estudos de economia e de sociologia. Daí o papel relevante que ele teve na formação dessa segunda geração. Por quê? Porque ele passou a ensinar o direito com os olhos que não eram exclusivamente da dogmática jurídica. Então, ele fez essa abertura. Também não é por acaso, Caio, que ele participou de comissões no CNPq e na CAPES e na FAPESP. Então, por que isso não é por acaso? Isso tem muito a ver com a história do Faria, com a história do direito no Brasil. Essas entidades, CNPq, CAPES, FAPESP, são entidades voltadas à pesquisa e não exclusivamente ao ensino. Ao fazer isso, a pesquisa não era uma pesquisa estritamente jurídica, de citação de jurisprudência, de citação de autores vistos como clássicos. Ao contrário, era uma pesquisa que envolvia algum respeito à metodologia empírica, à metodologia quantitativa, à metodologia qualitativa. Eu participei com Faria durante 2 anos da comissão na FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós nos encontrávamos toda segunda-feira, durante todo o período da manhã, e tínhamos oportunidade de discutir exatamente isso, não apenas a realidade brasileira, que obviamente interessava a todos nós, ali naquela reunião, mas, sobretudo, como é que o ensino jurídico era um ensino tão tradicional que impedia que essas pesquisas fossem realizadas. Ou seja, a ideia de que as decisões interferem na realidade era uma ideia que não passava. Ou seja, aquela visão tradicional que, por exemplo, o juiz só reconhece aquilo que está no alto, que, portanto, a realidade não importa, era uma crítica que o Faria fazia de uma forma muito acurada, mas muito acurada. Quer dizer, como que a realidade não importa? As decisões provocam consequências. Foi nesta época que, lá no IDESP, nós fizemos a primeira pesquisa que foi feita neste país, junto aos integrantes do Poder Judiciário. E uma das perguntas que nós fazíamos naquele questionário é: o senhor considera que as suas decisões devem levar em conta exclusivamente a lei ou as consequências sociais? As consequências sociais e econômicas. E o que nós percebemos naquele momento, o Faria até aproveitou os resultados desta pesquisa para mostrar como que os juízes mais jovens, portanto, aqueles que vinham de cursos, sobretudo aqui da São Francisco, e que tinham sido alunos dele, percebiam que as consequências eram importantes. Ou seja, não dava para se tomar decisão com os olhos exclusivamente voltados para a letra da lei. Ou seja, é um dilema que se colocou na cabeça desses novos juízes, desses novos operadores do direito. Porque uma coisa é a tranquilidade que o indivíduo tem quando ele decide com a lei. A lei diz isso, está ali dito. Mas aí Faria dizia, não, nós temos um rol de interpretações possíveis. E essas interpretações contam. A lei não é, o juiz não é um mero robô, ou seja, que se fosse um mero robô, bastaria colocar a questão no computador e o computador responderia. Então, eu me lembro da sensibilidade do Faria ao dizer isso, de como essas questões deveriam ser
questões que revolucionariam as estruturas básicas dos cursos de direito. O que nós estamos querendo dizer com isso? Se nós olharmos, e nessa época nós fizemos esse levantamento, os cursos de direito na CAPES, nenhum curso de direito tinha disciplinas voltadas à sociologia do direito. Eram todos cursos voltados para direito civil, direito penal, enfim, direito de polícia, e daí ia. Então, essa preocupação com a realidade é uma preocupação que agora é muito mais. Aqui no Brasil, nós estamos falando em quantos anos? Pouquíssimos anos, apesar da gente ter colocado tantas gerações aí. O discurso que o Caio faz é um discurso inteiramente improvável. Não preciso ir muito longe, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, esse discurso não existia. Direito econômico era outra história, quer dizer, a identidade do curso era outra. Então, é isso que eu digo, nós estamos mudando. Quando ele começou a falar, eu falei, isso aí é a cara do INSPER. Isso não é a cara da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Não é ainda. E eu até queria contar para vocês que há 4 anos atrás, com o professor Carlos Salles, nós introduzimos aqui na São Francisco, na pós-graduação, uma disciplina que se chama Pesquisa em Direito. Então, por quê? Porque nós partimos do princípio que naquilo que nas disciplinas que constam da graduação, a ideia da pesquisa é uma ideia muito marginal. Ela é marginal, ela não importa. Por quê? Porque o mundo da realidade quase que não tem importância. Quando as perguntas fundamentais que eu aprendi a fazer, inclusive com Faria, eram: dá no mesmo ser um juiz em São Paulo ou ser um juiz em Sergipe? Dá no mesmo ser um juiz em, numa cidade pequena e numa cidade grande? Tem importância ou não tem importância as condições sociais de uma determinada localidade? Então, eu quero concordar com você inteiramente, Caio, quando você diz Faria plantou sementes e essas sementes germinaram e nasceram flores. Eu mesma, como cientista social, aprendi muito com ele. Porque eu tive esse privilégio de, durante 2 anos, nós passávamos uma manhã inteira, das 9 à 1 da tarde, juntos na FAPESP, discutindo o quê? Não era teoria. Nós estávamos discutindo projetos, e projetos de pesquisa, projetos que poderiam provocar impactos. E é curioso quando a gente olha para trás num sentido histórico, e percebe como é que esses cursos jurídicos foram criados no Brasil, por que o imperador deu tanta força para a criação desses cursos, que era para a formação da classe política. Eu não sei se vocês têm ideia, mas saíram do Largo de São Francisco, aqui desta casa, 13 presidentes da República. Não é pouco. Eu fui olhar também qual era a composição da classe política do ponto de vista da formação em graduação. E no mundo inteiro, a graduação com o maior número de lideranças é o curso de Direito. No mundo inteiro. Em seguida, vem administração. E em seguida, militares. Mesmo nos Estados Unidos, há vários presidentes com origem militar, generais. Ou seja, não necessariamente se eu estou falando de origem militar. Ixi, não posso nem falar isso hoje porque vai dar errado. Não necessariamente. É por baixo, é por baixo. Não necessariamente eu estou falando de militar, eu estou falando de um aspecto autoritário, ditatorial. Nos Estados Unidos não foi isso que deu, certo? Então, ó, não tem nada a ver com o Brasil agora, certo? Então, no Brasil, a prevalência dessa classe política formada em direito é muito alta, ainda que a gente possa pensar como é que essas faculdades de direito que se originaram lá no nosso tempo imperial, que é uma pergunta que eu sempre me fiz.
Quer dizer, o executivo acaba tendo uma interferência muito forte na configuração desses cursos. Eu vou terminar. Tanto é que esses cursos foram estabelecidos para formar a classe política. E as mais importantes reformas já feitas no poder judiciário têm a mão do executivo. Todas elas. Todas elas. Se vocês pensarem em juizado especial, que nasceu da justiça como é? Pequenas causas, judiciário. Ministério da Desburocratização, Beltrão, ainda época militar. Reforma do Judiciário, emenda 45, de onde veio? Do Executivo. Ou seja, nós aqui temos essa integração que não é comum nos demais países. É uma coisa que nós temos que pensar como uma questão. Eu acho que é uma questão relevante e que tem que ser pensada. Enfim, eu vou terminar simplesmente voltando ao Faria. Eu acho que o Faria tem um papel importantíssimo. Quem não leu o último artigo, um artigo que ele escreveu no Jota, chamado Garantistas e Consequencialistas, um debate político ou jurídico, eu recomendo fortemente, porque ele é capaz de fazer uma análise da atual situação jurídico-política do país com um olhar que não é o olhar tradicional do direito. Não é o olhar de quem está dentro da cidadela. É o olhar de quem quer romper com a cidadela. Ou seja, ele mostra quais são os fundamentos, quais são as bases dessas visões que sustentam, por exemplo, os ministros do Supremo, que podem ser facilmente divididos entre garantistas e consequencialistas. Enfim, a homenagem ao Faria, eu acho que nós nunca vamos ter falado o suficiente, mas foi uma grande oportunidade e eu te agradeço. Como eu fiquei presidindo a mesa, eu já fiz algumas pequenas interferências, então o que eu tinha pensado e anotado para falar, de certa forma eu já fui disseminando alguma coisinha na esteira da fala dos demais precedentes, de forma que, por favor, Tereza, enfim, por favor, me controle agora um pouquinho, eu vou apenas alinhavar algumas coisinhas um pouco confusamente, porque quando a gente prepara uma coisa e outros falam antes, a gente termina perdendo um pouco a linha que tinha se determinado. Mas eu não resisti à tentação, desculpa, eu não resisti à tentação de ler um pequeno trecho de minha própria autoria. Quando você... Não, mas eu digo ler mesmo, assim, papapá. Quando você falou aquela coisa que eu fiquei muito contente. Essa história de sociologia e direito surgiu, foi dentro do direito das faculdades de direito. As ciências sociais no Brasil, tradicionalmente, não davam importância, porque eu acho que direito não tinha importância. Então, uma vez eu escrevi uma coisinha, um textozinho, dentro de um outro texto maior, por conta de uma leitura, ou uma releitura que eu fiz. Eu vou ler. De lá para cá as coisas têm mudado. Eu estou falando de lá para cá do tempo que eu entrei nessa história e para cá os tempos de hoje. A sua segunda geração. É a segunda geração. Não, porque veja, a primeira é Cláudio Souto, minha gente. O Cláudio Souto é meu pai. E muito. Para ver isso, permito-me uma breve excursão no passado. No começo dos anos 1960, no momento em que a minha geração... Eita, agora me denunciei. No momento em que a minha geração começava a se formar intelectual e politicamente, apareceu um livro propondo o conhecimento crítico da realidade brasileira e apontando as possibilidades de mudança em direção à sociedade mais justa e igualitária. O autor era Nelson Werneck Sodré. Eu acho que nós nos lembramos de quem era. E o livro se chamava O que se deve ler para conhecer o Brasil. Percorrendo 50 anos depois, quer dizer, quando eu escrevi esse texto, foi em 2010, sei lá, chama a atenção o fato de que não há praticamente nenhuma referência às instituições jurídicas do país, dividido em inúmeros itens e subitens. Eu estou falando do livro de Nelson Werneck. Nelson Werneck era um militar, chegou ao generalato, se não me engano, era comunista, na época havia
comunistas, entre os militares, enfim, em 64 ele foi... Não, ele já estava na reserva. Já estava na reserva. Ele sempre foi um historiador, um sujeito prolífico, crítico literário de Abacuado. Mas, enfim, o livro dele, dividido em inúmeros itens e subitens, não tem um só dedicado à justiça, ao direito, ao judiciário ou coisa similar. Mesmo se não faltam tópicos dedicados às forças armadas, à igreja, à educação, etc. Apenas num item dedicado às instituições, onde seria natural esperar uma chave para as instituições jurídicas, há duas minguadas referências. Um livro de subsídios para a história do direito pátrio, outro dedicado à Escola do Recife. Num outro item dedicado à Revolução Brasileira, um assunto de atualidade na época, os começos dos anos 60, há referências a dois livros de um jurista de esquerda hoje esquecido, Osni Duarte Pereira, um dos quais, Quem Faz as Leis no Brasil, o títulozinho do livro, já anuncia no título a resposta que seria de esperar de um autor com o seu perfil, as classes dominantes. Salvo um cochilo de minha parte, é só. Ora, num livro em que os títulos de fontes principais chegam a mais de 600 e as fontes secundárias chegam a outro tanto, a bem dizer, nada. Hoje em dia, uma ausência dessa seria notada como uma inexplicável omissão. A partir do processo de redemocratização do país, culminando com a Constituição de 1888, o campo jurídico no Brasil adquiriu uma visibilidade e uma importância inéditas. Nas ciências sociais, antes praticamente indiferentes às nossas práticas jurídicas e instituições judiciárias, temas como o da judicialização da política tornaram-se frutíferos objetos de pesquisa. Nos últimos anos, provavelmente pela importância que adquiriram temas como cidadania, direitos humanos, a justiça, entendida como valor e como instituição, como profissionais também, começou a atrair a atenção de sociólogos e cientistas políticos brasileiros. Aí vem aqui Maria Tereza Sadek, e vejo agora escrito errado, com S, quando é com Z. Bom, se houver uma outra edição, será corrigida. Aí eu falo em você, falo em Luiz Werneck Viana, e por aí vai. Que é a primeira geração. É a primeira geração, pois é. Bom, então, veja, já são quase 11 horas, é melhor parar por aqui. Felizmente, o meu trabalho terminou sendo muito fácil. Eu entrei nessa história por acaso, eu me formei em Sergipe nos anos 70, 1976. Não sabia da existência de algo chamado sociologia jurídica do direito, não tinha. Eu tive uma ideia, eu fui advogado, por incrível que pareça, eu fui jurista, eu fui advogado, mas eu queria ser professor de sociologia e entrar na Universidade Federal do Sergipe. Esse era meu sonho. Deu-me um dia a ideia de fazer um mestrado em sociologia em Recife, para voltar para Sergipe, para entrar na universidade. Naquele tempo era muito fácil. Você chegava em Sergipe com o título de mestre, tinha um tapete vermelho estendido do avião até a reitoria para você assinar o contrato. Era muito diferente. Era uma época privilegiada para a gente da minha classe, da minha formação. Foi meu professor e foi meu chefe. Sim, assim, informal. Eu era assessor jurídico de uma empresa do governo do Estado de Sergipe, ele era procurador-geral do Estado. Quando tinha uma questão mais complexa, lógico, eu conversava com ele, pedia, enfim, opiniões, a gente trocava ideias, tal, sobre a melhor maneira de conduzir a coisa e tal. Mas isso foi há muitos anos atrás. Ele não se lembra mais de mim, eu me lembro dele, mas talvez ele se... Olha, deixa eu dizer, eu vou cometer uma maldade com o Brito. Eu não sei se ele merece, mas... Não, é só porque, pelo seguinte, porque tem um ditado que diz, olha, Brito, a minha geração e Brito é uma coisa curiosa, porque Brito entrou na faculdade de Direito como professor muito jovem, jovenzinho, e ele já era uma almofadinha, na época a gente teve a expressão almofadinha, porque ele andava todo... Ele era todo escanhoado, bem arrumado, ele era moderníssimo, ele introduziu, não era data show, aquela coisa... Poeta, aquele negócio que colocava uma folha assim, retroprojetor, tá? Agora, deixa eu dizer uma coisa.
Faria usa até hoje. Mas Faria até os anos 90 ainda escrevia cartas e numa letra era 22. Justamente, ele tem uma máquina quase que, assim, é certeza, toda vez que ele vai dar aula, o retroprojetor está na sala. Ele escrevia cartinhas numa máquina de datilografia. Eu tenho cartas dele ainda assim. Olha, Britinho, como nós chamávamos, nós tínhamos grande admiração por ele. Assim, eu digo aquela turma de universitário de esquerda, naquela época, o movimento estudantil, anos 70. Nós tínhamos grande admiração por ele como professor, mas a gente tinha um certo estranhamento porque ele era muito almofadinho, ele era da Procurador-Geral do Estado e tal, era conservador. Então ele dava aula de direito constitucional numa época em que tinha uma emenda constitucional em vigor no Brasil, você tinha que partir do pressuposto da legalidade daquilo, né? A Constituição, enfim. Né? E, agora, ele entrou, se você for consultar o currículo dele e tal, tinha assim, professor de Direito Constitucional, Universidade Federal do Sergipe, aposentado. Mas ele entrou lá primeiro como professor de EPB, Estudo de Problemas Brasileiros. Foi. Nem sabe o que é isso. Bem, era uma disciplina que tinha na universidade para mostrar que o Brasil era o país do futuro até 64, depois o futuro chegou. Antigamente havia o problema disso, de não sei o quê, e agora é a solução para isso. Acabou. Não, isso foi. Agora acabou. Bem, era uma disciplina, veja, era uma disciplina de educação moral e cívica, como eu tive na minha infância, para universitários. Para estudo de problemas brasileiros. Bom, mas eu me perdi com o Britinho por conta da referência a minha. Meu passado me condena, eu já fui advogado, tal, não sei o quê. Eu fui para Recife fazer um mestrado, como disse, em Sociologia. E cheguei lá, me defronto com quem? Me defronto com Joaquim Falcão e Cláudio Souto. E no mestrado em Sociologia, para onde eu fui, uma área de concentração que se chamava Sociologia Jurídica. Eu nem sabia que existia isso, e me defronto com o Cláudio Souto, que, em termos de pesquisa empírica praticamente inaugurou uma tradição no país, embora ele tenha sempre tido uma vocação para coisas muito abstratas, e agora é que ele realmente tornou-se completamente abstrato. Não é a teoria de Cláudio. Cláudio está meio desencarnado. É o seguinte, Cláudio e eu temos uma amizade filial, moramos perto, não é? E ele está cada vez mais assim por espírito. Santo, não. Deixa para lá, não precisa falar. Eu digo a ele, eu tenho inveja, quer dizer, eu tenho inveja, eu gostaria de ter a fé que Cláudio tem, mas enfim. Mas veja, eu chego lá e encontro essas pessoas. E aí eu descubro que existe um negócio chamado Sociologia Jurídica, e Joaquim, meu primeiro orientador designado foi Cláudio. Depois eu vi que a minha vocação era mais para Joaquim, porque Cláudio gostava muito de abstração, e Joaquim, na época, imagine, fazia uma pesquisa pioneira em Recife sobre, na época chamava-se invasões. Invasões de propriedade no Grande Recife. O nome da pesquisa era Invasões de Propriedade. Hoje é Ocupação de Propriedade. Eu não sei se mudaram o título, mas enfim. Mas o Joaquim trabalhava com isso, trabalhava com a realidade. Ele sempre trabalhou com isso. E ele me impulsionou muito para fazer um trabalho empírico. Eu queria fazer uma coisa sobre ditadura, legitimidade, direitos humanos. Vocês imaginam? E Joaquim me empurrou para fazer um negócio que terminou por acidentes que não vou rememorar tudo aqui, dos comissários de polícia. Mas eu fui para fazer aquele negócio sem nenhuma experiência disso, sem nenhuma noção do que seria método e técnica de pesquisa. Eu terminei fazendo, mas no Faro, simplesmente porque eu vi que do jeito que eu queria fazer não ia dar certo, no Faro, vendo como as coisas estavam se desenvolvendo e anotando numa cadernetinha minha e transcrevendo em casa, num caderno grande, quando chegava aquilo que tinha visto, eu terminei, de fato, feito aquele burguês fidalgo de Molière que fazia prosa sem saber, eu terminei, de fato, fazendo etnografia, numa época que eu sequer conhecia essa palavra. Talvez vocês exagerem ao dizer que não conhecia. Mas eu não tinha lido nada sobre isso, eu não tinha nenhuma experiência sobre isso. Então foi assim, foi na cara, na coragem, e que a gente fez esse negócio. E que, veja, deu certo, porque se plenamente não deu, nunca dá, mas enfim. Eu ia falar também do grupo Direito e Sociedade da Ampox,
da qual eu fui o segundo coordenador. Joaquim foi o primeiro, eu fui o segundo, depois Eliane foi a terceira, depois foi Zé Eduardo, depois foi um camarada do Rio Grande do Sul, que eu perdi de vista, Eduardo Carrion, e depois a Ampox fechou o grupo. Ou seja, é um grupo, Direito e Sociedade, formado basicamente por juristas que não adquiriu legitimidade junto à comunidade dos cientistas sociais brasileiros da época. Daí o pessimismo que Eliane nessa época externou em relação à sociologia jurídica, do direito era melhor a gente deixar esse negócio de sociologia jurídica para lá, e os sociólogos que se quisessem fazer sociologia do direito, que fizessem. Bom, enfim, veja, na época nós éramos um grupo de trabalho num Ampox que contava, acho, com 24 grupos. Hoje, eu estive olhando a programação desta Abrasde, tem 22 grupos de pesquisa. Eu fico até curioso, se eu ainda tivesse curiosidade em fazer pesquisas empíricas, saber, por exemplo, aqui eu suponho que a maioria das pessoas sejam o quê? Da formação jurídica, mas tem também muita gente que não... Por exemplo, alunos de vocês que estudam profissões jurídicas, instituições jurídicas, vocês têm alunos que não são egressos do direito, não é? Então... Ah, é? Então precisamos abrir essa cidadela também. Bom, veja, é isso. Então, é um sucesso, porque se quando eu comecei, nós a duras penas, nós não, Joaquim, Técio Sampaio Ferraz, né, conseguiram criar um grupo de trabalho na Ampox. Hoje uma instituição como a Abrage tem 22 grupos aqui reunidos, tem ainda a Rede de Estudos Empíricos do Direito, que é outro tanto de trabalhos. No próprio Comped tem havido espaço para a área de pesquisas sociológicas, antropológicas, políticas sobre o direito e tal. Então eu acho que valeu a pena. Mesmo, e a alma não era tão pequena. Muito obrigado. E agora... Sim, porque é coisa de juristas. Né? Fernando é jurista. Não, sim. Você não é jurista também, Fernando? Uma vez jurista, sempre jurista. É como sacerdócio. Eu não me arrependo até hoje de ter estudado direito. Serve para alguma coisa. Por exemplo, veja, hoje em dia no Brasil, todo mundo sabe o que é embargo, declaração, embargo, infringente e tal. É ótimo isso, né? De um lado é ótimo. A gente já sabia, né? Bom, veja, eu acho que deve haver agora um espaço para debate, né? Por favor, se houver muitas pessoas, a gente concentra em bloquinhos. Nome, por favor. Eu, Floy Miranda, sou da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Miranda. Eu gostei muito agradeço a oportunidade de escutar vocês, sempre renovador. E todas as falas de vocês se complementam muito. Mas uma me chama muito a atenção, que daí a gente começa a fazer uma pergunta, e eu estou me fazendo escutar, e é um pouco de reflexão até vocês que estudam do ponto de vista teórico, e a gente encontra isso no concreto. Dá no mesmo ser um juiz em São Paulo, em Sergipe? Eu me pergunto, dá no mesmo ser professor de sociologia do direito, sociologia jurídica, antropologia jurídica, enfim, numa região como São Paulo, ou no interior do país, ou em outras localidades? Eu tenho visto isso a partir de relatos, por exemplo, dos meus orientandos. A disciplina de sociologia, ela tem, sociologia jurídica, por exemplo, do direito, ela tem sofrido com uma diminuição de carga horária cada vez maior nas universidades privadas, principalmente. Em algumas estão sendo, inclusive, aglutinadas entre história do direito, sociologia do direito, antropologia, e algumas avançam, inclusive, no sentido do EAD para esse conjunto de disciplinas não tão importantes consideradas nas grades do direito. Ao mesmo tempo, você também tem eu relato dos nossos mestrandos, basicamente, né, que saem das nossas universidades em busca de carga horária nas universidades privadas. Então ele dá contrato civil e, para fechar a carga horária, ele dá sociologia jurídica, 2 horas aula para complementar a carga horária, sem nunca ter lido alguma coisa dentro de uma carreira dominante.
Então, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar a cidadela, os nossos bárbaros estão um pouco com as lanças, né, um pouco truncadas. Nas universidades públicas, o que tem acontecido? Não, as vagas, os concursos estão cada vez sendo reduzidos também e dificilmente você encontra um concurso para professor de sociologia. Quando encontra, o que tem acontecido nos cursos de direito das universidades públicas? As disciplinas estão sendo levadas para os departamentos de ciências sociais e são entregues, então, para os professores colaboradores ou contratos temporários, porque pouquíssimos colegas efetivos querem se dedicar a estudar e dar aula lá no direito. Porque é chato, porque eles não gostam, porque a própria coordenação do direito faz a disciplina do bingo, né? O evento cai no dia da disciplina de sociologia, a dispensa de alunos no dia da sexta-noite nos 2 últimos horários. Né? Então, o que acontece? Tanto as universidades privadas quanto as públicas, é muito legal escutar tudo isso, mas o nosso cotidiano tem sido bastante áspero e árido. Ser sociologia do direito à sociologia jurídica hoje, em todos os sentidos. Né? Então, é uma pergunta que não tem Mas eu queria comentar, posso comentar? Claro. E finalmente, só para complementar, quando a gente fala de sociologia do direito, acho que para quem é do direito isso fica mais claro, a gente tem um clássico de 1926, que é a introdução à sociologia do Pontes de Miranda. Né, que foi, eu lembro de ter encontrado ele uma vez num sebo, não sabia que existia, comprei esse livro e ele faz uma reflexão de sociologia jurídica em 1926. Claro, bastante positivista, muito vinculado a uma tradição durkheimiana que ele tinha e tudo isso, né, para pensar isso, mas me parece, e depois a gente vai buscando, parece que foi um jurista que estudou sociologia, claro, né, comprado, mas pouco à margem de todo esse processo. Então, assim, o Brasil ele acaba trazendo isso, né, um pouco de casa. Mas eu queria voltar um pouco mais à questão que eu acho que perpassa os 4, e mais uma vez eu agradeço pelas brilhantes exposições. Você fez uma pergunta muito interessante. A mesa terá pessoas que poderão dialogar muito profundamente com você. Mais 2 pessoas gostariam de se... Bom, Ela foi primeiro lá. Ela foi primeiro lá. Peraí, eu vi primeiro ele. Como é seu nome? Bom dia a todos. Só o nome para... Francisco Cabral. Francisco e Grace. Depois vamos juntar 4. Ali, ó, na extrema É porque a gente falou em juntar 3 pessoas. Como vai? Luciana. Ó, ele também, seu nome? Elcio. Eu acho que vamos ter que parar por aqui. Ela ali, Luciana. Jéssica. Você está olhando só para um lado, tem alguém aqui na Me frente. ajude. Quem falou, Você. não dava mais. Natália. Natália, acabou. E tem que ser mais... Vamos fazer o seguinte, curta a Miranda já pergunta fez, também, né? perguntarão Francisco e Grace. Vamos juntar 4, Francisco, Grace, Luciana, depois Elcio, Jéssica e Natália. E depois nós teremos o resto da vida para conversar. Miranda já fez. Vamos definir um limite, senão fica um limite de tempo. A gente tem que sair daqui 11. Sim, e temos que sair daqui, diabos. 11h30 tem que fazer a sala. 11h30 a sala tem que fazer. Francisco, infelizmente a gente vai ter que ser bem breve. Bem breve. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabenizar os organizadores do evento e as excelentes palestras da mesa. Eu tenho uma formação em instituição pública, uma graduação e um mestrado por 2 universidades federais. E depois ingressei na docência em instituição privada. Então, a minha intervenção ela se dá em relação a 2 pontos. Em primeiro lugar, só depois de muito tempo, eu já leciono há 21 anos, descobri que precisaria refazer a minha metodologia, ou seja, aprender a pesquisar, que é um problema que continua muito sério, leciono em vários estados do país, e quando chegamos a esse problema, vai sempre aparecer a questão. A deficiência nos cursos jurídicos, mesmo considerando os grandes centros, no meu modo de entender, ainda não capacita, de modo geral, os professores para desenvolver as suas habilidades, as suas competências.
Então, minha questão vai nesse sentido. Se queremos invadir cidadela, ou o termo que se use, primeiro, eu acredito na formação do jurista, ou seja, que instrumentais devem ser propostos, discutidos na formação desse profissional do direito, no caso, o professor. E a segunda questão, eu leciono em muitas instituições privadas, Brasil afora, interior do Mato Grosso, Brasília, Tocantins, o que vocês imaginarem. Esses profissionais do direito estão lá, deslocados, sem apoio de OAB, de qualquer tipo de entidade, trabalham 20, 30, 40 horas em sala de aula e não tem a quem recorrer. Adoecem, têm problema, são mandados embora, são demitidos por um motivo banal e não tem apoio de coisíssima nenhuma, raro as exceções. A minha pergunta é, não seria bom, vendo que tem 4 pesquisadores, começar a pesquisar sobre essa realidade no interior do Brasil e desfocar o campo do centro para as periferias? Muito grato. Beleza. Grace. Bom dia. A minha pergunta é bem pontual. Bem curtinha. Eu sou aluna, eu fiz graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia Política, e estou no doutorado em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina, na USP. E eu estou estudando no Ministério Público, então eu sou de fora também estudando Direito. Eu queria saber se nessas pesquisas você perguntou sobre qual é o impacto dos concursos públicos para esse grupo de 1.300.000 formados em Direito. Assim. Se é exclusivamente o impacto dos concursos públicos, ou o que a gente pode contribuir a essa grande formação de bacharéis em Direito. Luciana. Bom dia. Eu agradeço também pelas palestras, pelo tema, parabenizar a Abrad pela organização do evento. Esse tema da sociologia jurídica no Brasil me é especialmente caro, porque é algo que eu também estudei na minha pesquisa de doutorado, tive o prazer de ter o professor Luciano na banca também. E a minha questão, ela dialoga um pouco com a fala do Caio, mas acho que é uma questão que perpassa também todas as salas, e ela vai no seguinte sentido. Será que a gente não deveria ver o nosso acúmulo de reflexão em sociologia jurídica como uma espécie de teoria do direito que tentou sim tomar a cidadela, né, mas teve ali algumas dificuldades de penetração? E aí será que não seria o caso da gente entender um pouco quais foram essas dificuldades de fazer essa querida reformulação do que era a ciência do direito e a teoria do direito, e a partir disso então pensar agora, estou inteiramente de acordo, né, que a gente precisa sim, digamos, fazer com que a sociologia jurídica seja difundida pelas dogmáticas, por assim dizer, né? É interessante isso, até lembrando de uma fala da professora Eliane Junqueira, né, que ela diz: a sociologia jurídica não existe. Né? E eu acho que o que ela quer dizer quando ela fala isso é que a sociologia jurídica é uma postura, digamos, teórica, tem um certo nível de abstração em relação à maneira qual a gente deve teorizar o direito. E me parece que os autores da primeira ou segunda geração da sociologia jurídica, né, eles tinham uma preocupação em de fato, trazer novos modelos de ciência do direito a partir de críticas, inclusive, de modelos teóricos bem colocados, como o próprio positivismo jurídico. Né? Então, a questão seria justamente essa. Será que a gente já não tentou fazer essa entrada? Ela deu certo, ela não deu? A fragmentação que ocorreu aí, por que ela ocorreu? Né? E como que a gente evita isso agora? Será que a gente não precisa repensar modelos teóricos? Bom, a mesa não vai poder responder todas as 4 intervenções. Eu proponho que, a depender da maior identidade com a pergunta, a resposta... só fale rápido. Tem uma pergunta direta para ela. Pronto, essa é mais fácil, já está decidida. Então tem Miranda, tem Francisco e tem Luciana. Eu posso me dedicar, se vocês quiserem. Depois que ela fale, eu me dedico às outras 3 perguntas. Tá bom.
Tá certo. Bom, mas eu vou responder direto e vou comentar outras questões que eu achei relevantes para comentar também. É a segunda leva. Mas tem a Depois segunda tem leva, tem Elcio, várias Jéssica e levas. Natália. É bom, sobre os Agora concursos vai ser públicos, despejado daqui, viu? Tô o que eu avisando. vejo é que os concursos públicos são um objeto de desejo dos bacharéis em direito. Agora, isso não quer dizer que os concursos públicos estimulou a expansão dos cursos de direito. Eu acho que o que estimulou a expansão dos cursos de direito foi uma associação entre um curso fácil de ser montado e com demanda fácil também. Que é uma capacidade de articular uma oferta fácil com uma procura, né, fácil também. E outros cursos, seria muito fácil ofertar um curso de ciência social, mas ninguém procura. Então, ia ser difícil ter 1 milhão de cientistas sociais, porque simplesmente a procura não justifica isso. O curso de Direito, ele consegue justificar uma procura, como você vê, tem essa quantidade, embora hoje sofra com problema de evasão também, né? Principalmente em momentos de crise, essas faculdades privadas menores têm muita dificuldade de manter o seu aluno e tende a cortar no corpo docente, cortar na própria carne. Então, eu acho que o concurso público virou esse objeto de desejo e alimentou a expansão dos cursos de extensão. Isso, sim, é alimentado pelos concursos públicos, né? Essa triplo de cursos de extensão do que de cursos de graduação. Essa é a minha ideia. Sobre, assim, o ensino da sociologia fora das capitais, da sociologia jurídica, eu entrevistei vários professores vivendo exatamente isso que você comenta, mas eu vi reações diferentes. Eu diria que pessoas que têm uma origem social mais favorecida, que fizeram uma formação acadêmica mais sólida, elas ressentem muito quando você fala no seu ressentimento. Mas as pessoas que fizeram uma formação já no sistema mais periférico, digamos assim, de ensino, e que isso foi uma oportunidade de se constituir como cidadã e depois como professor, tem uma leitura diferente disso, né? Vem a experiência do curso de Direito como uma experiência de você enfrentar o mundo, digamos assim, porque foi uma oportunidade, embora eles não são, sei lá, às vezes são docentes que são servidores públicos, servidores do judiciário, não são pessoas que estão necessariamente na carreira, mas eu acho que a percepção é diferente. E eu acho que é um problema enorme que você está falando, que está acontecendo em várias áreas, né? Em várias áreas. Agora, por outro lado, se a gente só mantivesse os cursos de Direito nas capitais, a gente não teria um corpo docente de 32 mil professores. Eu acho que a expansão é bacana, a perspectiva de uma ideia de inclusão é bacana. Você ter gente que tem acesso a um curso no interior do Tocantins é bacana, embora a gente saiba que os custos que isso tem para o grupo como um todo. E eu acho que quem foca mais isso é a Associação Brasileira de Ensino do Direito, que eu imagino que cuide mais desses pleitos de como ajudar o ensino do direito. Que eu, particularmente, assim, não posso ajudar em nada no ensino do direito. Assim, muito pouco. Mas não ajuda não. Eu acho que isso teria que ser uma tarefa da OAB, mesmo porque o filtro passa pela OAB. E não pela Associação Brasileira de Ensino. Não sei. Só uma coisa que eu queria dizer sobre essa coisa de que você estava falando da sociologia jurídica. Eu, infelizmente, olho isso muito pelo campo da reserva de mercado, sabe? Eu acho que os nomes, eles refletem as nossas tendências a monopolizadas do conhecimento, e acho que é diferente. Sociologia do jurídico é para ser feito por pessoas que têm formação em direito. Sociologia do direito pode ser feita pelos sociólogos. Então, tem as reservas de mercado que hoje estão mais problematizadas. Até pelo que você está falando, tem muita gente que nem é de direito dando as disciplinas de história do direito, sociologia do direito, etc. Isso está acontecendo também em diversas áreas. Mas era isso que eu queria comentar. Obrigada. Eu só sugeri falar se alguém não quiser. Não, pode falar. As outras a gente passa para Tá bom. Vou responder a Luciana e ao Miranda ao mesmo tempo. Eu espero não ter o mesmo fim que o Trotsky. Certo. Mas aqui também não tem crise da cabo. Correto. Mas é de uma estratégia que se trata. Tá certo. Então,
A gente não tem como não pensar sobre esse assunto de maneira que não seja estratégica. Se a professora Maria Tereza havia mencionado que a sociologia jurídica é resultado de vários conflitos. E é mesmo. E ela é um resultado de conflitos que se amalgamaram em torno de uma disciplina. Veja o resultado do conflito. Alguém saiu vitorioso e alguém saiu perdedor. Quem saiu perdedor desse conflito? Claramente foi a sociologia jurídica que saiu perdedora desse conflito. Ao mesmo tempo, ela não saiu com zero nas mãos. As migalhas da guerra se transformaram numa disciplina. Tá certo? Eu estou usando metáforas muito bélicas hoje, né? Eu preciso me controlar. Mas o fato é que essa guerra que gerou esse resultado, ela precisa ser continuamente lutada, para que esse mesmo resultado, que já é uma migalha, não se perca. A minha sugestão é outra. Você tem que lutar essa guerra, claro, para não perder o que já existe. Mas você vai tender a perder todas as guerras se você continuar a ficar periférico. Então só tem uma solução, que já virou mantra na mesa, né? Invadir a cidadela. Então essa é a minha sugestão. Luciana, eu li sua tese de doutorado, que achei sensacional, e na parte final da sua tese de doutorado, eu devia ter começado com uma citação da sua tese hoje, porque você lá enuncia um desafio, uma tarefa para a sociologia jurídica a partir de agora. E o que eu estou oferecendo nada mais é do que uma sugestão de resposta ao desafio que você enuncia. Eu não acho que a luta pelas disciplinas dogmáticas foi sequer travada em algum momento. E eu estou propondo que ela seja agora. Só que ela demanda, gente, ônus, tem investimento a ser feito. Eu não sei o quanto as pessoas que estão aqui estão dispostas a se dedicar a estudar disciplinas dogmáticas do direito, porque não tem jeito se não for assim. E eu acho que entre as coisas que faltaram, faltaram ideias. Eu não acho que a gente se dedicou a pensar o suficiente sobre esses problemas que são muito sofisticados e complexos de reformulação interna das disciplinas dogmáticas. Eles demandam, por exemplo, na reformulação da propriedade que eu mencionei aqui durante a minha fala, é possível buscar uma teoria de propriedade que existe dentro do direito, mas que permite uma conexão maior com essas formas de crítica e transformação. Teoria da propriedade como feixe de direitos. No livro do Orlando Gomes, Direitos Reais, ele menciona, é um dos melhores livros que tem sobre isso, tem lá um manualzinho, mas tem lá uma referência no início, teoria da propriedade como feixe de direitos. Está lá, mas nunca é explorada. Isso significa o quê? A gente tem que mergulhar de volta nesses livros de dogmática. E aí uma sugestão adicional para as pessoas: transformar o ensino em objeto de pesquisa. Não o ensino como método, mas o ensino como conteúdo. Como reformular essas disciplinas por dentro pode ser objeto de 1000 teses de pesquisa. E aí, voltando para a história da dispersão geográfica, eu sou absolutamente ignorante, eu só conheço o Sudeste. Então eu queria fazer mais um convite, além do que eu já fiz. É possível que no Brasil como um todo as pessoas já estejam pensando o que eu estou falando e eu não esteja falando nenhuma novidade. É possível que haja alguém que pensou o direito internacional no Acre que seja revolucionário, e eu queria conhecer essas pessoas. Então, eu acho que é fácil achar o meu e-mail, sei lá, na internet. Quem quiser me mandar o que tiver de experiência inovadora sobre ensino em disciplinas jurídicas, eu prometo que tudo que eu receber eu tornarei público. Eu prometo que eu vou usar essa instituição a qual eu estou atualmente vinculado, que é o INSPER, para transformar numa plataforma para esse projeto. É isso que eu quero fazer. Agora, sobretudo porque para lutar essa luta, não dá para lutar sozinho. Então a gente tem que recriar, por isso que eu chamei de uma campanha. Você tem que recriar uma rede de apoio, não adianta nada. Eu lá no INSPER, eu tento um pouquinho no FGV, fazer um negócio desse se não há outros diversos focos, fragmentários ou não, tentando fazer a mesma coisa. E a minha sugestão estratégica principal é que o mote disso são as transformações da profissão jurídica.
Por isso que se trata, eu estou numa mesa com sociólogos do direito, tá certo? Então, as transformações da profissão jurídica são a principal razão pela qual isso deveria importar para o ensino do direito, porque eu não quero formar sociólogos do direito, eu quero formar pessoas que vão exercer a profissão jurídica, tá certo? Dado que eu quero formar pessoas que vão exercer a profissão jurídica, essa deve ser a minha principal preocupação, entender quais são as transformações pelas quais elas estão passando. E a partir dessas transformações, entender como o ensino deve ser reformulado. Bom, se eu faço isso, é um gol de placa e a cidadela está tomada. Elcio, Jéssica e Natália. Só uma pergunta rápida. Quando o Caio Pará falou sobre a fragmentação do estudo constitucional, a gente começou a falar que deveria ser distribuído em 3. Essa divisão em 3 seria uma questão meramente pedagógica ou teria uma diferença metodológica ou seria uma especialização, uma nova fragmentação do estudo? Jéssica, é pergunta feita? Jéssica. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro agradecer a fala de vocês, fazer uma pergunta para a professora Maria Bonelli. Se no seu estudo sobre a docência jurídica, se você investigou as áreas do direito e se há uma homologia entre a posição dominada dos sujeitos no campo social, então mulheres, negros e pessoas oriundas de classes sociais mais baixas, e as áreas jurídicas dominadas também, direitos humanos, direito do trabalho, e se isso se torna de alguma forma homogênea ou se há uma diferença entre os cursos mais tradicionais e os cursos mais massificados. E eu também queria perguntar, e aí não é direcionado, se vocês entendem que o ensino jurídico em instituições tradicionais, como aqui no São Francisco, na GV, no Mackenzie e na PUC, eles estão tentando se adaptar às demandas do mercado, justamente pela concorrência também com esses cursos massificados, ou se a resistência a essas demandas é o que mantém a posição dominante desses cursos, ou ao contrário, se essa resistência acaba ameaçando a posição dominante desses cursos no campo universitário. Natália. Meu nome é Natália, eu sou do PPGSD Pão, e a minha pergunta vai fugir um pouco do debate da mesa, mas diante da recente resolução 255 do CNJ, eu gostaria que a professora Sadek falasse um pouco em termos de efetividade, como isso pode acontecer. Sem falar qual é a resolução, que as pessoas não conhecem. Desculpa, a política nacional de incentivo à participação feminina dentro do Poder Judiciário e se, em termos de efetividade, como é que isso vai ocorrer e se com a saída da Carmen Lúcia essa resolução pode perder a possibilidade de ter algum efeito. Olha, o CNJ editou várias resoluções e, para ser muito honesta com você, as resoluções imprimem um caminho, mas você tem pouca possibilidade de enforcement, de cobrança dessas resoluções. Certamente, quando você tem uma presidência que valoriza uma determinada questão, a probabilidade daquilo vir a acontecer, ainda que de forma não total, é maior. Quando você não tem uma presidência que está valorizando, que priorize essa questão, essa probabilidade diminui. Nós temos que ver o que é que o novo presidente vai fazer. Certo? Falar, volta para a mesa, quem quer responder? Não, foi feita a pergunta para mim, eu vou responder, né? Sua pergunta. Eu tenho que voltar no ano que vem para responder. Eu catei o dado, mas ainda não processei o dado. Eu até tenho a informação, eu levantei as informações. O que eu tenho é alguns depoimentos que eu vejo de mulheres que por acaso estavam dando disciplinas, que a gente pode chamar assim, mais de... que abordam assuntos das margens, tipo, que abordam questão do feminismo, que abordam questão raciais, etc., se verem num lugar à margem do que é o centro mais relevante do direito. Mas eu não tenho a informação para te dar agora de que as mulheres fazem mais essas disciplinas. Realmente eu não tenho. As mulheres que eu entrevistei não faziam mais essas disciplinas. Elas faziam as disciplinas que todo mundo fazia, e essas disciplinas elas são tão pequenas dentro do conjunto que elas aparecem pouco na mostra.
porque elas não estão tão representadas assim, e de vez em quando elas eram dadas por sociólogos. Acontecia de ter gente dando a disciplina de sociologia jurídica que não era formada em direito, mas que era das ciências sociais. Então, quer dizer, não tenho ainda essa resposta no momento, embora eu tenha dado. Assim, ele está me cobrando uma resposta sobre formação jurídica, mas eu, assim, por falar a verdade, eu não tenho muito para falar sobre formação jurídica, porque eu não estudo ensino jurídico. Então, eu passaria a bola para quem aborda a formação jurídica, porque realmente eu estudo o que os docentes fazem. Os docentes, eles podem até se sentir mal formados, mas a maior parte que eu entrevistei, eles não estavam se sentindo mal formados, eles estavam se sentindo mal reconhecidos. É isso que eles estavam sentindo. Eu só queria acrescentar uma coisinha. Eu me lembro que há uns 6 anos atrás nós fizemos uma pesquisa que mostrava que a valorização das carreiras jurídicas tinha uma certa correspondência com a valorização dos cursos de direito. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a maior parte dos juízes provinham dos cursos considerados A pela CAPES e menos dos cursos B, C, D e E. Né? Isso valia para os juízes, valia em menor grau para o Ministério Público, em menor grau ainda para a Defensoria Pública e em menor grau ainda para a Polícia. Então, havia uma correspondência muito forte entre a valorização dessas carreiras e a classificação dos cursos de direito. Isso é muito curioso. A pergunta de Elson. Eu fiz uma pergunta direta. Eu não consigo responder em tempo para você, mas a resposta direta seria é uma maneira pedagógica, ao mesmo tempo uma forma de pensar fecunda para fins de pesquisa. Então, não seria só uma maneira de pensar o ensino, seria eventualmente agrupar temas a partir agrupar temas de pesquisa a partir dessas distinções que eu fiz. Mas se você quiser, estou à disposição para a gente conversar em mais detalhes. Qual é a pergunta sobre formação jurídica que faltou responder? Ele pedindo uma resposta sobre formação jurídica, que é deficitária, que precisaria estimular a formação jurídica. Instrumental, metodológico, técnico, etc. É muito amplo, né? Muito amplo. Uhum. Mas eu me disponho também, daqui a pouco a gente pode conversar, eu fico o tempo que o senhor quiser conversando. Bom, nós começamos na hora e terminamos na hora. Foi ótimo. Muito obrigado.